Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a reunião do grupo Constitucionalização das Relações Privadas da Universidade Federal de Pernambuco, sob a liderança do professor Paulo Lobo e Fabiola Lobo. Iremos hoje tratar, né, do tema princípio da tutela da vulnerabilidade. Quem vai apresentar, quem vai fazer a exposição é a nossa professora doutoranda Carla Moutinho, e o professor Rodrigo Toscano fará os comentários e iniciará os debates. E eu quero saudar a todos, então, na pessoa dos nossos professores, né, dizer que é uma felicidade grande contar aqui com colegas de outros estados, professor Vitor Almeida, professor Gabriel Honorato, aqui entrando também a professora Cláudia Stein. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Carlos, eu já passo a palavra para você iniciar a sua apresentação. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que a gente tem aqui no grupo de pesquisa, né, de poder expor a nossa tese antes de finalizar, porque eu tenho certeza que vai ser um ambiente muito rico em que eu vou poder ouvir muito mais do que escutar, ou ouvir muito mais do que falar, e saber também as impressões de vocês, cabeças pensantes que eu admiro muito, né, que eu tenho na altíssima conta, saber as impressões de vocês em relação a esse trabalho, né? Bem, a minha tese, ela começou em um foco muito menor do que o que ela se tornou. O título da tese, né, estava aqui ainda refletindo, mas é em torno do princípio da tutela da vulnerabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente, a intenção era identificar o princípio, né, muito se fala de vulnerabilidade, mas não do princípio da tutela da vulnerabilidade, da tutela dos vulneráveis, e o feixe principal seria, inicialmente, em torno do direito do consumidor. Então, eu vou fazer essa ambientação, depois vou explicar por que ela não ficou restrita ao direito do consumidor. Já desde a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, surgiu um amplo debate à época, a respeito de qual teoria teria sido adotada pelo Código de Defesa do Consumidor em relação à sua promulgação. Então, quem era o destinatário final? Se essa teoria seria uma teoria maximalista, que incluiria aí o empresariado, as pessoas jurídicas, ou se seria uma teoria finalista. O STJ decidiu que a teoria utilizada pelo CDC já lá atrás era a teoria finalista, ou seja, destinatário final é aquele que adquire produto ou serviço, o consumidor é aquele que adquire produto ou serviço na qualidade de destinatário final. O código trouxe também, dentre as políticas de relação do consumo, o princípio da vulnerabilidade. Omitiu aí o termo tutela. Desses anos que eu venho estudando o assunto, a gente observa uma certa falta de estruturação da temática, uma certa bagunça em relação ao que se entende, o que é vulnerabilidade, o que não é vulnerabilidade, quais são as categorias de vulneráveis e ao próprio conceito de vulnerável. Se utiliza muito o conceito que veio do conceito do dicionário mesmo e o conceito que foi importado da bioética como a suscetibilidade de ser ferido. Então, a primeira questão que eu coloco é que esse conceito ele precisa evoluir, ele precisa se atualizar. Então, para mim, vulnerabilidade é um estado de impotência relacional. O sujeito que se encontra numa situação de vulnerabilidade, ele se encontra impotente em relação ao outro. E essa é a primeira questão. Então, quando se alcança esse estado de impotência, esse sujeito vulnerável, ele, então, precisa de uma tutela. O
o STJ, depois de alguns anos da aplicação do CDC, ele determinou que essa teoria talvez fosse muito rígida, e aí a teoria finalista passou a ser chamada de teoria finalista mitigada, ou aprofundada. O STJ encampou essa tese e a doutrina acompanhou para reconhecer uma outra figura, chamada figura do consumidor intermediário. Quem seria o consumidor intermediário, então? O consumidor intermediário seria aqueles micro e pequenos empresários que, apesar de exercer uma relação negocial, se encontravam em estado de vulnerabilidade. E por se encontrarem em estado de vulnerabilidade em relação ao outro, ao fornecedor do produto ou serviço adquirido, o STJ, então, decidiu que o CDC seria aplicável, apesar de não ser relação de consumo, seria aplicável a essa categoria que eles denominaram de consumidor intermediário. O que eu identifiquei na análise dos julgados da STJ foi uma certa falta de critério em relação a quem, então, é o consumidor intermediário. Porque bastou o STJ identificar sem critério, assim, entendo que é vulnerável e por isso vou aplicar o código que se aplicava o Código de Defesa do Consumidor indistintamente, a ponto de, um dos casos que me chama a atenção é a compra e venda de um avião. Houve a compra e venda de um avião entre empresas e o STJ reconheceu a vulnerabilidade do adquirente, da empresa, que era uma imobiliária, adquirente de um avião, para afastar a cláusula de eleição de foro e reconhecer a competência no juízo competente do domicílio do adquirente do avião. Então, note, isso vem desde a costureira, então tem o exemplo, a costureira que comprou uma máquina de costura para bordar, e aí essa costureira teve problemas com a máquina, e aí foi reconhecida a vulnerabilidade da costureira, e por isso, uma vez reconhecida a vulnerabilidade da costureira, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Aí o caminhoneiro, a mesma coisa. Só que, quando chegou no debate do leasing, um médico adquiriu, e esse caso é paradigmático, conhecido em todos os livros, um médico adquiriu uma máquina de ultrassom e ele quis revisitar as cláusulas contratuais em relação a essa aquisição, para que não fosse dado a atualização com base no dólar, que era o que tinha sido contratado inicialmente. E aí o STJ disse que não era caso de aplicar a tese, porque não era relação de consumo. Veja, qual a diferença do médico que adquiriu uma máquina de ultrassom e do caminhoneiro que adquiriu um caminhão? Nesse caso, o STJ, então, afastou a aplicação da teoria finalista mitigada e determinou que o médico continuasse pagando o contrato de leasing com base no dólar. Uma outra situação que é frequente é a do produtor rural. Então, produtor rural que adquire sementes, a gente sabe que o agronegócio ele é amplo, né? Tem grandes empresários, mas tem também os pequenos produtores rurais que exercem a mesma atividade. Então, caso frequente no STJ, o produtor rural adquiriu sementes de milho. As sementes não germinaram como prometido. Tiveram a germinação, mas a germinação não foi de acordo com o prometido. Nesse caso, o STJ, recorrente, já virou jurisprudência tranquila no STJ, ele afasta o Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que não é relação de consumo. Aí eu me pergunto, qual é a diferença entre o produtor rural, aquele agricultor, e a costureira e o caminhoneiro? Então, e aí, nesse caso, extingue o processo que o produtor rural pede a inversão do ônus da prova, geralmente, né, para provar que a semente não era de qualidade. Extingue o processo e por falta de prova. Diz que não se aplica o código e quando ele pede para aplicar o Código Civil, é improcedente, porque ele não conseguiu provar que não conseguiu atender o ônus da prova, de provar que a semente não prestava. A partir daí, então, aí eu passei a dizer, não, então existe um princípio da tutela da vulnerabilidade, que pode conformar e informar essas relações jurídicas, e aí, a partir desse princípio, dessa tutela da vulnerabilidade, é possível aplicar as relações
interempresariais, o Código Civil e o Código de Processo Civil e ter o mesmo resultado, sem o esgarçamento do Código de Defesa do Consumidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente viveu um momento áureo do Código de Defesa do Consumidor, em que tudo era em favor do consumidor e algumas situações até incoerentes e descabidas, como o caso da compra e venda do avião, por exemplo. E começou um movimento legislativo de repressão ao direito do consumidor. Então, qual é esse movimento legislativo? A lei dos distratos, a lei de liberdade econômica, a lei do rol da ANS, a lei das aéreas. Toda essa legislação que vem sendo promovida de 2018 para cá, vem para diminuir o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente teve um movimento, desde a promulgação do Código, de ampliação de direitos, e agora um movimento de repressão de direitos. Por quê? Porque não existe critério para ferir a vulnerabilidade. Então, a minha primeira contribuição é oferecer um critério, um método de verificação de vulnerabilidade. Esse método, ele tem 3 fases. A primeira é a identificação do sujeito. A segunda seria verificar se esse sujeito tem causas de aumento de vulnerabilidade, se é idoso, se é criança, se é pessoa com deficiência, se tem alguma vulnerabilidade que agrave ainda mais o seu estado dentro daquela relação que está sendo discutida. Depois dessa identificação do sujeito e das qualificantes do sujeito, então, verificaria-se, no caso concreto, se o sujeito se encontrava em estado de vulnerabilidade. Para se encontrar em estado de vulnerabilidade, no método que eu ofereço de critério de aferição, teria que se verificar, então, eu coloquei três hipóteses, mas me parece que eu vou ter que ampliar essas hipóteses. Mas eu elegi 3 hipóteses. Primeiro, a dependência econômica. O sujeito é dependente negocial do outro em relação à outra parte, ao sujeito não vulnerável. Essa dependência econômica, ela pode levar a um estado de vulnerabilidade que o sujeito não tenha mais como resolver, não tenha mais como se sair daquela situação de impotência relacional. O outro é a dependência tecnológica. E a dependência tecnológica, ela pode ser para qualquer sujeito, até para os entes despersonalizados. Então, caso recente que a gente teve esse ano, a Azul, linhas aéreas, ficou sem conseguir fazer o check-in de alguns passageiros durante quase um dia inteiro. Por quê? Porque houve um problema com a Microsoft, que bloqueou o sistema operacional da Azul, e a Azul, naquele momento, se tornou vulnerável por dependência tecnológica. Dependência tecnológica, o professor fica sem acesso à sua nuvem, onde tem todo o seu material de aula, que não está mais no seu HD, no seu HD do computador, e sim na nuvem. Pronto, bloqueou a nuvem, não tem mais acesso. Fotógrafo que não tem acesso ao seu material de fotografia, porque está na nuvem, dependência tecnológica. E eu coloquei a expressão incapacidade de cognição, mas essa palavra incapacidade não diz respeito à questão de capacidade do Código Civil, por isso terminou que eu depois troquei para... Esqueci o nome da palavra agora, mas enfim, algo semelhante à incapacidade de cognição, que é a impossibilidade de compreensão daquela tratativa. Não é porque o sujeito não tomou conhecimento ou houve assimetria de informação, mas sim porque ele tomou conhecimento e ainda assim ele não compreendeu que aquela situação vai levá-lo a um estado de impotência e de vulnerabilidade. Nessa parte de incapacidade de cognição, vai também as questões dos termos de uso. Então, quando a gente faz a aceitação lá no nosso aplicativo do celular, mesmo que a gente leia, eu pelo menos eu não tenho a menor compreensão do que significa os termos de uso de um aplicativo de celular. Eu não tenho capacidade de entender a cognição daquilo. O que significa aquilo? Então, vai me levar a um estado de impotência, eventualmente. A tese pararia aqui, nesse ponto, se não fosse a qualificação
Então, eu passei pela qualificação, e aí, da qualificação, eu consegui, para responder aos questionamentos da qualificação, extrair uma outra questão. De onde é que eu tiro que o princípio é um princípio da tutela da vulnerabilidade? De um fundamento constitucional. Então, eu aponto 12 incisos, 12 oportunidades em que a Constituição fala de tutela de vulnerabilidade sem usar o termo tutela e também sem usar o termo vulnerabilidade. A partir desse fundamento constitucional, só para exemplificar aqui, para não ficar só, né? O Constituinte fala defesa do consumidor como direito fundamental, proteção de dados como direito fundamental, proteção das pessoas pretas, também está no artigo 5º, tutela do trabalhador urbano e rural, tutela de criança e adolescente, tutela de idoso, tutela de pessoa com deficiência, tutela das mulheres, dos possuidores de área urbana com menos de 250 metros ou de área rural não superior a 50 metros, microempresas, meio ambiente, futuras gerações. Todas essas situações, o Constituinte tutelou e reconheceu uma certa vulnerabilidade. Então, a partir daí, eu reconheço, né? E aí comprovo a existência de um princípio constitucional implícito que tem um preceito, que é a tutela dos vulneráveis, e tem, a partir da ofensa a esse preceito, as consequências. Eu elegi algumas consequências, ainda estou trabalhando nelas, mas eu elegi algumas. O que é que pode acontecer? Nulidade de cláusula contratual em caso de contrato celebrado com cláusula abusiva, está lá no CDC, né? Obrigação de prestar alimentos de vítima de acidente fatal. Interpretação mais favorável ao aderente nos contratos de adesão, está no Código Civil. Políticas públicas de imposição para ocupação de espaços de poder por categorias de vulneráveis, mulheres e pessoas pretas. Critério de desempate para o preenchimento de cargo público em favor de candidato idoso. Reserva de cotas para preenchimento de vaga em concurso público para pessoa com deficiência. Eu sei quem tem mais, e assim, eu tenho que trabalhar a parte das nulidades, né? Qual é a consequência em relação a uma celebração contratual? Essa cláusula, em princípio, eu ainda estou estudando o assunto, mas em princípio será nula e afastada, mas o contrato mantido se houver condições de se manter o contrato, né? Então, o contrato, ele é reequilibrado. Essa não foi a parte mais difícil, eu achei que era, mas não era a parte mais difícil. A parte mais difícil foi eu distinguir o que é que distingue a tutela da vulnerabilidade do princípio da igualdade material. E aí eu lembro das lições do professor Paulo, que diz que um princípio ele não pode ser um meio para alcançar outro princípio. Isso ficou queimando meu juízo nos últimos dias, né? Então, o que é que eu entendi? A vulnerabilidade, e não a sua tutela, a vulnerabilidade, ela é um meio para se alcançar a igualdade material. A tutela da vulnerabilidade, ela não é um meio, ela é o próprio fim, o de tutelar. Então, se eu tenho um princípio de tutela da vulnerabilidade, o que eu pretendo com ele? Tutelar vulneráveis. E tutelar vulneráveis não é a mesma coisa de igualar vulneráveis aos iguais. Trazer os diferentes para a categoria dos iguais. Eu também estou queimando minhas pestanas em relação a isso, mas eu divido, né, as ações afirmativas, as ações afirmativas em termos de cotas, de preenchimento de cotas, seja para mulheres no Tribunal de Justiça, seja para concurso público, né? E eu observei, tem um livro de Bruno Miragem e Cláudia Lima Marques sobre vulnerabilidade, eles citam um exemplo de que lá atrás, antigamente, né, o que se entendia como princípio da igualdade para crianças surdo-mudas era colocar essas crianças em escolas separadas. Então, as escolas separadas para crianças surdo-mudas era uma forma de atender à igualdade daquelas crianças, e a gente compreendia que aquilo era muito bacana. Hoje, e eles chamam isso de nova igualdade, aí eu já chamo de tutela da vulnerabilidade. Eu não acho que seja uma nova igualdade, eu acho que nova igualdade igualdade é uma coisa, tutela da vulnerabilidade é outra. Por quê? Porque a tutela da vulnerabilidade, ela tem um papel transformador que veio do Estado Social e um dever de inclusão da sociedade. Então,
a tutela da vulnerabilidade. Aí, hoje, como é que a gente pensa? Essas crianças, pessoas com deficiências, elas estão dividindo os mesmos espaços das crianças típicas. Atípicos e típicos têm que conviver. Tem que conviver sob uma ordem de inclusão. Essa ordem de inclusão, ela veio do fundamento constitucional e do estatuto da pessoa com deficiência. E essa ordem de inclusão, ela não obriga a igualar, ela obriga a ceder espaços e mudar o comportamento social. Então, quando a gente tem que transformar o nosso pensamento para dizer que as crianças precisam conviver com crianças típicas e atípicas como forma de inclusão, a gente não está igualando os desiguais ou proporcionando que eles tenham só o direito de conviver com crianças típicas. A gente está transformando a sociedade e obrigando a sociedade a incluir. Então, isso é um dever de inclusão. Por isso que eu entendo que a igualdade material, ela não é que eu coloco na tese, eu coloco assim, a emancipação da tutela da vulnerabilidade como princípio. Veja, emancipar não é divorciar, não é ficar de mal. Emancipar não é apartar os dois e eles nunca mais vão se ver. Emancipar é tornar independente, é ter autonomia. Quando eu junto os dois, princípio da igualdade material, princípio da tutela da vulnerabilidade, eu consigo tutelar a categoria de vulnerável de uma forma mais eficiente, porque, obviamente, aquelas cotas de concurso sempre vai ter um igual que não vai querer ser igualado. Mas quando eu digo que eu não estou igualando, eu estou tutelando, a sociedade tem que abrir espaço, a sociedade tem que incluir. E aí vai além. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas vai além do que a gente chama de tutelar. Então, eu chamo isso de disrupção de pensamento. Né? A gente tem que mudar o paradigma mesmo. A sociedade vem mudando de paradigma de um tempo para cá, né? E eu utilizo como essa mudança de paradigma que a tutela da vulnerabilidade ela empodera e transforma e traz como dever o dever de inclusão para a sociedade. Queria ler um trechinho aqui do que eu coloquei, que é assim: a emancipação, portanto, ela está localizada em destacar o princípio da igualdade material, as denominadas dessa parte, as ações afirmativas, né, destacar esta parte das ações afirmativas da igualdade material, para designar ao princípio da tutela da vulnerabilidade o dever de transformação por meio de proteção e de inclusão. Ao assim proceder, as categorias de vulneráveis serão também tuteladas e não apenas igualadas. Note-se que existe um plus em tutelar os vulneráveis por meio de ações afirmativas, que vai além de torná-los iguais. Esse plus está em impor à sociedade o dever de abrir espaços, de ceder status, de permitir a inclusão dos vulneráveis e de acolhê-los. Não é o simples deixar entrar, é abrir a mente, mudar o ponto de partida e fazer a sociedade mudar o seu comportamento no contexto social. Então, por esse motivo, eu entendo que sim, existe um princípio de tutela da vulnerabilidade autônomo e diferente do princípio da equivalência material. Desculpe, da igualdade material. Nesse ponto, aí eu tenho que trabalhar melhor ainda a parte da seara patrimonial. Então, eu consegui chegar a essas conclusões na seara existencial, e na seara patrimonial eu estou fazendo agora a distinção entre equivalência material e tutela da vulnerabilidade para efeito de patrimônio. Mas o que eu consigo identificar logo à primeira vista é nulidade de cláusula abusiva nas relações de consumo, por exemplo. O Código Civil, ele é, né, inicialmente, de 16, refratário a tutelar vulneráveis, ele era a lei dos iguais. A gente vem com o protagonismo do direito da personalidade, o protagonismo, a pessoa como centro das relações. E aí o Código, para confirmar a regra, a regra de paridade existente no Código Civil, ele traz a exceção, que é o contrato de adesão. Então, no contrato de adesão, existe tutela de vulneráveis. Eu confirmo a regra geral dos iguais, da paridade e simetria, mas eu trago a exceção. Se houver contrato de adesão, então tem tutela de vulnerável ali.
Mas eu ainda, enfim, estou evoluindo nessa parte. Para isso, o que eu né, tô trabalhando nessa parte, eu acho que pensei de tratar em contrato de franquia e contrato de locação, mas eu ainda não escrevi ainda para falar disso. Essa, essa tutela, então, esse meu trabalho também agora eu tenho que fazer a distinção da tutela da vulnerabilidade, trazer o papel transformador, e aí no Código de Defesa do Consumidor eu consigo visualizar com facilidade. Por quê? Porque o código trouxe um papel transformador da sociedade a partir do momento que a relação de consumo passou a ser de consumo e não mais paritária. Isso foi uma transformação social com a promulgação do código, né? Agora o meu trabalho maior é o Código Civil. E, por fim, eu trago também o conflito entre vulneráveis e uma situação, uma solução principiológica. Qual seria, então, esse conflito entre vulneráveis? É uma situação que a corriqueira saiu até uma decisão do STJ recente a respeito do direito real de habitação do companheiro sobrevivente em relação aos demais herdeiros. Então, se eu tenho um companheiro sobrevivente capaz, típico, com trabalho, com renda fixa, e eu tenho uma pessoa com deficiência severa, herdeiro, que não pode despojar da posse, não pode, né, se desfazer daquele bem nem até o sobrevivente falecer, eu tenho um conflito de vulnerabilidade. E nesse conflito de vulnerabilidade, a legislação, por imposição legal, há uma inversão de preferências para que o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, ainda que seja capaz, ainda que tenha renda, ainda que ele tenha condições de morar, ter uma outra moradia, ele não está obrigado a sair do imóvel. Então, pelo princípio constitucional implícito da tutela da vulnerabilidade, eu consigo afastar a regra para favorecer o efetivamente vulnerável, o vulnerável objetivamente vulnerável, né? Que seria aí a pessoa, no meu exemplo, a pessoa com deficiência severa. Bem, então, essa é a minha contribuição. Eu espero que eu consiga sobreviver, né, e terminar esta tese. E aí gostaria de ouvi-los e agradecendo desde logo a atenção de vocês. Muito obrigada. Tudo bem, Carlinhos. Parabéns pela sua exposição e obrigado também por cumprir exatamente o tempo. É, acho que tem muita coisa para se comentar, né? Mas eu vou passar a palavra inicialmente ao nosso amigo professor Rodrigo Toscano, que está aqui na sala. É, ele é o debatedor, né? Você tem condições, Rodrigo, de fazer o comentário agora? Meu amigo Gustavo, meus amigos e minhas amigas que estão aqui, em primeiríssimo lugar, eu peço mil desculpas, mas a minha vida hoje não tem sido fácil, realmente, desde cedo. Ela anda atrasada, bastante atrasada, apesar de uma programação que eu tenha feito para ela funcionar bem, mas infelizmente não deu. Peço perdão a todos, especialmente ao nosso querido professor Paulo, que eu sei da sua pontualidade. Todas as vezes que eu penso na pontualidade do professor Paulo, eu lembro também da pontualidade do meu pai, que quando ele marca às 15 horas, ele chega às 15 para as 3, né? Então, como é muito parecido o modo de operação do professor Paulo com o meu pai, eu sempre fico imaginando que se fosse com meu pai, eu já teria levado um grande carão, como aliás eu deveria levar para o professor Paulo, aqui pelo meu atraso. Antes eu tomei o cuidado de ligar para a professora Carla, justamente porque eu sabia que vinha numa batalha meio atrasada durante a manhã, em razão de reuniões que demoraram mais do que o previsto, e eu tinha comentado com ela que, infelizmente, eu teria que atrasar um pouquinho, atrasei até mais do que eu imaginava no primeiro momento. Mas eu tive o cuidado de ler as observações que a professora Carla me mandou, né, para que a gente pudesse levar adiante a nossa reunião.
E o que eu vou dizer aqui, boa parte dessas preocupações a professora Carla já sabe que eu tenho também já, porque eu já adiantei, mas como nós estamos em reunião acadêmica, eu acho que é importante que todo mundo possa compartilhar com a gente também essas angústias, né? Algumas, professora Carla, até você já sabe, outras você nem sabe ainda, né? Como, por exemplo, uma que eu não comentei com você, que é uma das grandes dúvidas que eu tenho sobre o que se desenvolve no seu trabalho, que logicamente é um trabalho extremamente sério, correto, a gente lhe conhece há muitos anos, nem precisa a gente passar por essa etapa, né? Porque é uma etapa que todo mundo já conhece, né? Mas eu tenho sérias dúvidas se realmente nós estamos aqui diante de um princípio, sabe? Esse é o meu primeiro ponto de observação, né? Um princípio da vulnerabilidade propriamente, né? A impressão que eu tenho, e depois eu até gostaria de escutar todo mundo também sobre esse assunto, é que nós temos a rigor grandes princípios constitucionais, ou princípios constitucionais que são maiores do que o que a gente está aqui tratando, né? Que influenciam, logicamente, a sistemática de interpretação da gente hoje no direito civil enfim, nos ramos de direito privado de modo geral. Mas o que me parece que há mesmo quando a gente trata de vulnerabilidades é uma política que implementa os princípios que a gente tem na Constituição. Né? Quando a gente vai pegar a legislação posta, né? A gente encontra realmente os pontos de vulnerabilidade que você aponta. Né? Eu não acompanhei, infelizmente, a fala toda, mas eu vi no texto que você aponta os pontos de vulnerabilidade, e de fato a gente tem as vulnerabilidades ali apontadas, mas o que me parece é que há uma política da lei, uma política legislativa de dar concretude à dignidade humana, à própria isonomia, enfim, à própria ideia de função social, né? E eu fico me perguntando se de fato nós estaríamos diante de um princípio da vulnerabilidade, sabe? Essa é a primeira observação que eu faço assim para a gente ampliar aqui o debate da gente, né? Outra, e essa a professora Carla já conhece, e eu confesso que me recordo muito bem de um encontro que nós fizemos, professor Paulo, em Maceió, em novembro de 2019. Esse é um encontro que eu me recordo bem, porque a gente estava ali um pouquinho antes da pandemia, foi a última vez que nós nos vimos antes da pandemia. E isso foi uma coisa que me marcou muito. E foi em Ali homenagem eu ao tive. professor Paulo. Pois é, e ali eu tive a oportunidade de escutar o professor Paulo falando sobre a lei da liberdade econômica, né? O professor Paulo fazia algumas observações interessantes sobre a lei da liberdade econômica, dizendo que, na verdade, a lei ela tinha muito mais uma função didática, talvez de chamar a atenção daquilo que a gente já vinha estudando há muitos anos, né? Mesmo na interpretação que a gente tem do direito privado, em razão das funcionalizações que nós passamos a ter, né? E eu me recordo muito bem desse encontro, o professor Paulo dizendo, olha, de fato, a lei da liberdade econômica ela não traz uma grande mudança, ou até, se não me falha a memória, professor Paulo, não traz mudança alguma. Era o que o senhor afirmava naquela ocasião ali, demonstrando claramente que o que estava ali era o que a gente já vinha realmente estudando, principalmente a gente, nós que estudamos essa matéria aqui de modo mais aprofundado aqui no nosso grupo, né? Mas eu confesso que, querendo ou não, a lei da liberdade econômica ela foi um divisor de águas para a jurisprudência brasileira nesse ponto, talvez até como se fosse assim uma espécie de susto interpretativo principalmente dos tribunais superiores, como se todo mundo tivesse ficado surpreso com aquilo que a gente já sabia, que nós aqui dentro dessa sala já sabíamos, né? Mas alguns outros que estavam lá fora não sabiam, né? E o que acabou acontecendo foi uma divisão muito clara do que realmente deve ser interpretado levando em conta vulnerabilidades e o que deve ser interpretado levando em conta uma análise a partir da autonomia privada, a partir de uma análise econômica que possa se fazer mesmo dos nossos institutos de direito privado, né? E é esse o ponto, a professora Carla já sabe disso, porque eu já adiantei esse assunto com ela, esse segundo ponto com ela, que é justamente a gente criar um princípio, se a gente fosse realmente demarcar
um princípio da vulnerabilidade, se nós não traríamos insegurança jurídica interpretativa, sabe? Principalmente na seara contratual, e esse é um ponto interessante, porque o trabalho da professora Carla, ela na verdade, não consegue centralizar numa só interpretação, porque acaba, num só ponto de interpretação, porque acaba passando por um fio condutor de vulnerabilidades em vários assuntos diferentes, né? Mas no caso específico da contratação, e aí que analisando direito contratual propriamente, e que tem uma repercussão econômica relevante, né? Eu fico preocupado se a gente não estaria aqui criando um ambiente talvez até inseguro, levando-se em conta que os empresários, bem ou mal, no mesmo patamar de igualdade negocial ou não, mas principalmente os que não estão necessariamente no mesmo patamar de igualdade, mas sabem mais ou menos ali onde estão caminhando, né, quando vão fazer o contrato, se eles realmente não devessem cumprir aquilo que está pactuado, e não a gente criar uma ideia de vulnerabilidade, talvez que possa trazer alguma insegurança, né? A professora Carla já me falou dos critérios que ela cria, isso é um ponto que é muito interessante, até seria importante a gente voltar a esse debate, eu, não sei, eu peguei já a parte final da explanação, mas seria bom a gente voltar a esse debate de aplicação de um princípio da vulnerabilidade com alguns critérios que a gente possa levar em conta, que não seja algo tão livre, tão aberto, que possa trazer alguma insegurança jurídica, notadamente nessa questão de interpretação econômica, né? Então, esse é o segundo ponto que eu trago assim, para a gente debater, né? Primeiro, se há realmente um princípio. Segundo, se a ideia que permeia o trabalho ela não possa trazer para a gente uma insegurança. E o terceiro ponto é de uma constatação mais recente. Quando eu estava acompanhando os debates sobre a reforma do Código Civil, e boa parte desses debates, notadamente na parte de direito contratual e de direito empresarial, me chamaram muita atenção e eu acompanhei, inclusive, mais de perto, né? E nesse olhar, o que a gente vê é que isso ficou muito mais esclarecido no anteprojeto do Código Civil, né? Que está ali prestes a se transformar projeto, se é que vai se transformar, enfim, a gente está aguardando qual vai ser o andamento que vai ser dado, provavelmente vai se transformar pelo menos em projeto, não se sabe se vai ser aprovado como está proposto, mas enfim, provavelmente não até, né? Mas ali no próprio anteprojeto da reforma do Código Civil, a gente já vê, já sente que há me parece, professora Carla, e talvez até valha a pena depois dar uma estudada, mesmo nos debates, e mesmo nas exposições de motivo do anteprojeto, e mesmo nas regras dos artigos 421-A, que está sendo, que está se propondo mudar, e a inserção de um 421-B. Eu estou abrindo aqui esses artigos para que a gente possa ver que parece que isso tem a ver com a sua ideia. Veja, e a gente também, logicamente, a gente está aqui para debater, a nossa ideia é trazer debates mesmo aqui para o grupo, né? E no 421-A do anteprojeto, ele diz aqui que as regras deste título, eu estou tratando aqui, logicamente, de ponto relacionado especificamente ao direito contratual, certo? Claro que eu sei que o seu debate é mais amplo do que esse, já compreendi também lá na leitura que fiz, mas descendo aqui especificamente a questão do direito contratual, o que a gente vê é as regras deste título a respeito dos contratos não afastam dispostos em lei especial e consideram as funções desempenhadas pelos tipos contratuais, cada um com suas peculiaridades. Você veja que parece já haver ali aqui um sentido do que você realmente escreve, né? E no 421-B, ele diz mais: deve-se levar em conta para o tratamento legal e para a identificação das funções realizadas pelos diversos tipos contratuais as circunstâncias que disponibilizarem bens e serviços ligados à atividade de produção e de intermediação das cadeias produtivas, típicos dos contratos celebrados entre empresas, que é um dos pontos de foco do trabalho da professora Carla, né? Bens e serviços terminais das cadeias produtivas ao consumidor final, marca dos contratos de consumo. Força de trabalho é uma cadeia produtiva característica dos contratos de trabalho. Bens e serviços independentes
independentemente de sua integração a qualquer cadeia produtiva, como se dá com os contratos civis. E aí ele repete aquilo que a gente já conhecia lá da Lei da Liberdade Econômica, do que veio com a Lei da Liberdade Econômica, no 421-C, dizendo que os contratos civis empresariais presumem-se paritários e simétricos se não houver elementos concretos que justificam o afastamento desta presunção e assim interpretem-se pelas regras deste Código, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Quer dizer, o que me parece aqui, e logo que eu vi o trabalho da professora Carla, é que ele vai andando na mesma direção que a gente tem aqui no anteprojeto do Código Civil, parece que é isso, e depois, logicamente, no andamento da nossa conversa, isso a gente vai detectar se é assim ou não, né? Mas parece que é isso. E eu fico me perguntando, será que nós precisamos, será que a gente precisa ter, ter um desenvolvimento no trabalho? Veja aqui professora Carla, logicamente, com todo respeito, que eu sei que tem um trabalho enorme já desenvolvido aqui atrás, que me preocupa profundamente, logicamente, não é uma crítica assim para a gente simplesmente afastar o trabalho, mas será que a gente precisa, será que é novo a gente trazer esse debate, já que há um espírito, inclusive, do próprio código, do anteprojeto do Código Civil nesse sentido, né? Ou talvez até um espírito da própria jurisprudência, enfim. Mas eu estou notando que o que você está querendo fazer criar mostrar que existe um ponto anterior a isso tudo, né? Que agrega isso tudo, né? Então, essas são as três considerações que eu consigo fazer a partir do que eu vejo no trabalho, né? E que, logicamente, que eu trago aqui para o debate da gente, para que a gente possa desenvolver esses três temas, né? Se o primeiro é se há realmente um princípio, né? O segundo é que, dependendo das circunstâncias, dos requisitos que você traga, que eu realmente não, a gente não debateu os requisitos pontualmente, né? Talvez seja o caso a gente fazer até agora aqui, se isso nos resolve a questão da segurança jurídica, que é um ponto que sempre me chamou a atenção nos textos do professor Paulo, e mesmo quando eu fui escrever o trabalho sobre o princípio da equivalência material, né, onde é que a gente vai criar o ponto de segurança, né? Porque na hora que a gente abre muita interpretação, e principalmente a gente aqui, eu sei que na nossa sala tem muitos que também têm a prática da advocacia. Na prática da advocacia, a gente percebe que, de modo geral, os nossos magistrados eles não estão preocupados com essa reflexão. Essa aqui é a grande verdade, né? O que o magistrado faz é uma aplicação, veja, de modo geral, claro que eu sei que tem magistrados que se preocupam com isso, mas, de modo geral, são muito mais preocupados com a aplicação daquilo que já está pronto, e agora com a inteligência artificial isso me preocupa ainda mais, é outro ponto que me chama bastante atenção também na prática, que tem já chegado com uma certa veemência entre nós, né? E o terceiro ponto é se o anteprojeto já caminha nessa direção, me parece até mesmo que a própria Lei da Liberdade Econômica já caminhava nessa direção, que o anteprojeto está fazendo aqui, que é uma ideia da professora Paula Forgione, né, ali nesses artigos 421 e derivações dele, né? Será que a gente não estaria fugindo de inseguranças de interpretação nos casos concretos e acaba entrando ali numa seara que a gente não sabe para onde é que os juízes, no caso concreto, vão caminhar, né? É isso que me preocupa, assim que eu trago para o debate, são esses três pontos. E o Gustavo, que está aí na liderança da mesa, Gustavo, eu passo a palavra de volta para que a gente possa desenvolver aí o nosso debate de modo organizado. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado. Muito boas suas colocações. Professor Paulo, o senhor prefere falar agora ou depois, né? Tá sem som. Pronto. Depois. Depois, tá bom. Então, alguém quer se inscrever? Já que somos poucos, fique à vontade, Vitor. Pronto, fica à vontade, Eu vou Vitor. só pedir a palavra de novo para lembrar da palestra do professor Paulo que eu assisti na semana passada, que eu esqueci de dizer isso do professor Paulo, da força normativa dos princípios. Quando a gente fala da força normativa dos princípios e analisa um trabalho que busca a presença de um princípio, isso ainda me deixou ainda mais preocupado. Mas é só para levantar esse ponto mais à frente. Ok, então, com a palavra, Vitor, fica à vontade.
Obrigado, Gustavo. Acabei me credenciando aqui antecipadamente, porque infelizmente não vou poder acompanhar todo esse encontro, porque eu tenho que daqui a pouco estar na UERJ para dar aula, então já peço minhas desculpas aí antecipadas, mas o convite da Carla foi muito especial e, né, estava realmente muito interessado em ouvi-la, né, em compartilhar desse momento com ela, então reitero aqui meus agradecimentos. Além de ser sempre um prazer revê-los, revê-las, né, a todos. Sinto falta que aqui na UERJ, de fato, a gente não tem a mesma oportunidade de debater antes, né, as nossas pesquisas, né, os produtos que se tornarão dissertações e teses, então é uma oportunidade ímpar, singular, e estou aqui como um observador privilegiado assim, desse momento, né, podendo estar com vocês e presenciar esse momento. A Carla já sabe do meu especial apreço pelo tema das vulnerabilidades. Acho que é um tema que merece incursões mais detidas e aprofundadas. Fico muito feliz que seja a Carla que esteja, né, atualmente se debruçando a respeito dessa temática, principalmente quando ela tenta, de alguma forma, né, parametrizar, né, o uso de um conceito que hoje ainda é tão vago e que acaba trazendo para a gente uma certa insegurança jurídica, né? Há uma carnavalização, como talvez diria o professor Daniel Sarmento, né? Um oba-oba no uso desse conceito, principalmente que é um conceito que, de fato, ele é polissêmico por excelência, né? E aí, talvez, Carla, tratar da vulnerabilidade a partir da ótica do CDC, mas não somente a partir da figura dos consumidores, traz uma dificuldade, na minha opinião, grande, né? Porque não há dúvida que em cada, né, aplicação ou em cada espaço no qual a vulnerabilidade surge, na minha opinião, ela tem características bem próprias, né? Você mesmo disse que a gente atualmente bebe muito na fonte dos estudos bioéticos, né? Mas também não há dúvida que a vulnerabilidade nas relações de consumo ela tem uma origem muito específica, bastante localizada, né? Sobretudo na doutrina francesa. Então, talvez um pouco da minha contribuição aqui, da minha fala, que eu não pretendo também me alugar muito, é tentar compreender que a vulnerabilidade ela definitivamente não é única, existem diversas vulnerabilidades e talvez condensá-la num único princípio, e eu também endosso aqui um pouco a fala do querido Rodrigo, né? Eu tenho dúvida se de fato também, né, a gente pode condensá-lo em um princípio, né, a questão da tutela da vulnerabilidade, embora você tenha encontrado uma boa saída, né, a vulnerabilidade em si é um conceito intrínseco, é um elemento desse sujeito mais frágil, né, desse sujeito numa posição desprivilegiada, desse sujeito subalterno, impotente, mas, por outro lado, a tutela da vulnerabilidade talvez requeira aí, por parte do intérprete, uma engenhosidade de tentar entender quando que é necessário, por parte do ordenamento jurídico, trazer uma tutela jurídica mais enérgica, né? Trazer uma tutela efetivamente voltada para a proteção daquela desigualdade, né? Na medida da desigualdade, de acordo com as circunstâncias, né? Já que, como você falou tão bem, se tem um ponto que talvez haja um certo consenso dentro de tantos dissensos, é que a vulnerabilidade ela é relacional, ela depende de cada contexto, é, de cada relação, né? Para que o consumidor seja considerado vulnerável, porque no outro ponto eu preciso caracterizar o fornecedor. E aí talvez trazer isso dentro de um contexto mais amplo traz aqui alguns perigos, né? Ou talvez algumas questões que você vai conseguir, né? Talvez desatar esses nós para a gente, assim. Eu tenho algumas informações e algumas reflexões para compartilhar. Assim. A primeira delas é que, recentemente, a Lei de Pesquisa em Seres Humanos trouxe um conceito de vulnerabilidade, o que é mais um conceito legal, para além de outros que nós já temos, né? Há também que se mencionar, Carla, que nós temos hoje diversas resoluções, talvez vou citar aqui algumas do próprio Conselho Federal de Medicina, que também vem trazendo conceitos muito específicos e peculiares sobre a vulnerabilidade, ali, sobretudo vulnerabilidade de pacientes, por exemplo, para fins de recusa terapêutica, entre outros pontos. E aí reunir essa multiplicidade em torno de um conceito único ou de um princípio único, né, me parece que traz aí alguns desafios bem, né, ao mesmo tempo interessantes e difíceis, né?
Mas uma outra questão que eu também queria trazer para você é que, né, você mesmo comentou aí ao longo da sua apresentação que você teria já conseguido desenvolver razoavelmente, né, para fins dessa tutela da vulnerabilidade no âmbito existencial, mas não muito na questão patrimonial. Não sei, Carla, mas talvez fosse bom você delimitar um pouco em um desses tópicos, assim. O professor Rodrigo, ele muito bem disse que quando a gente vai para uma ótica contratual, isso traz para a gente aí uma série de questões que são muito peculiares. Alguns professores já defendem a tutela do contratante vulnerável, né, enquanto princípio, né? Mas qual é o ponto que você, de fato, quer trazer isso como um princípio para qualquer relação? Porque, veja, a gente vai desde a infância e da juventude, né, de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, contratantes vulneráveis, aqui pensando numa lógica de contrato de adesão ou de outras formas de assimetrias informacionais que eventualmente poderiam também ser já o uso dessa palavra vulnerabilidade, que, na minha opinião, nem sempre talvez seja tão técnica ou a mais acertada, mas é assim tem sido feito, né? A gente poderia pensar na figura do paciente, de tantas outras questões, comunidade LGBTQIA+, entre tantas outras questões, que talvez reunir essa floresta, né, de aplicações, né, essa floresta conceitual ao redor de um princípio único, talvez, né, traga aí algumas questões que possivelmente talvez você tenha dificuldade ou, né, que é um terreno movediço, arenoso, né, na minha opinião, né? Também acho possível, e você falou, comentou também, que esse princípio, né, ele teria fundamento constitucional, seria um princípio implícito. Você mesmo citou, se a memória não me falha agora, 12 menções que a Constituição, de maneira direta ou indireta, né, não direta, porque não fala vulnerabilidade, né, mas que você conseguiria extrair esse princípio, né, com essa força constitucional. Mas aí eu teria uma outra colocação para você. A Constituição trataria, né, vamos assim colocar, né, de um princípio geral da tutela das vulnerabilidades, ou a Constituição fala de diversas proteções da vulnerabilidade, assim? Então, quando está lá no 230, é um princípio do melhor interesse ou da proteção da vulnerabilidade da pessoa idosa. No 227 seria o princípio do melhor interesse a partir de uma vulnerabilidade da criança ou adolescente. Se a gente caminhar um pouco mais, talvez pensando até mesmo em outros grupos vulneráveis, né? Há várias menções à pessoa com deficiência, embora se use o termo portador até hoje no texto constitucional, e por aí em diante. Então, fiquei na dúvida se essa reunião de incisos que você mencionou, ou de oportunidades em que você conseguiu identificar a vulnerabilidade, se trata de, talvez, né, através de um método indutivo, se você consegue extrair um princípio, ou se são diversas aplicações que a própria Constituição, dentro da sua lógica aí, né, dentro do projeto solidário, né, de um projeto emancipatório, se ela assim talvez não navegaria, né, por diversos outros. E aí também lembrei muito durante a sua fala, e são só mais 2 comentários finais, Carla. Lembrei muito de um texto do professor Ascensão, em que ele fala de cláusulas contratuais gerais, em que ele fez essa análise um pouco depois da promulgação do Código Civil de 2002, porque ele tentava utilizar o artigo 29 do CDC quase como se fosse uma cláusula de abertura, para que se utilizasse também lá o regramento das cláusulas abusivas para outras relações, como, por exemplo, contratos de adesão não consumeristas, né? Era uma via, era uma possibilidade, obviamente que, apesar de, na minha opinião, ser algo muito interessante proposto pelo professor Ascensão, não é algo adotado no Brasil. Eu nunca vi uma decisão nesse sentido, pelo menos não nos tribunais superiores. Mas o que me coloca... Por que eu lembrei da Ascensão logo no início da sua fala, Carla? Qual que é o real intuito? É evitar uma banalização do CDC, na medida em que se evita talvez um alargamento do seu uso demasiado, né? E você mesmo deu o caso do avião, né? Por que eu vou usar o CDC nessas situações que efetivamente, até de maneira intuitiva, a gente verifica ou investiga que não há necessidade da sua utilização? Mas evitar essa banalização através de uma contenção, né, do sentido do alcance da figura do consumidor. Mas aí, quando você traz um princípio da tutela da vulnerabilidade, a gente não está largando de outra forma, ou seja, você quer evitar a banalização no início, mas quando você cria um princípio geral baseado numa ideia de vulnerabilidade muito próxima do CDC,
qual seria a disciplina jurídica aplicável, né? Se o CDC, se o Código Civil, como o professor Rodrigo tão bem disse, ainda não está preparado, pelo menos não o que nós temos hoje. Eu teria um princípio, mas ao mesmo tempo eu não teria uma disciplina jurídica hábil a efetivamente tutelá-los, né? E aí, será que eu não teria que fazer um reenvio, voltar ao CDC e me aproveitar de certas regras do CDC, ou não seria cabível isso, né? Será que esse princípio não faria um alargamento ou uma hipermaximização, né? Uma hiperutilização do CDC, por assim dizer? Acho que talvez seja um risco da defesa desse princípio numa certa medida e pensando em voz alta, né? A partir do que você falou, porque eu não tive acesso a material escrito, então é pensando literalmente em voz alta aqui com vocês. E talvez um último, não vou chamar nem de contribuição, assim, mas uma última reflexão compartilhada, né? De viva voz, né? Sem maiores, né, reflexões anteriores, com relação aos critérios, Carla. Você tem 3 critérios, acho que o uso de critérios é fundamental, é importante, é um passo muito relevante, mas eu vou ficar em um aqui, né? Dependência tecnológica. Eu tenho muito uma visão, Carla, que hoje todos nós somos dependentes, em maior ou em menor escala, em maior ou menor medida. Obviamente que a gente vai conseguir retirar uma pequena parcela, que talvez sejam aquelas pessoas, né, que lidam diretamente com tecnologia. Mas até pessoas que são nativos digitais, né? A gente vê lá a criança, adolescente utilizando o iPhone, o computador melhor do que a gente, né? Quase que de maneira intuitiva, né? Mas todos nós temos um pouco de dependência tecnológica, porque a tecnologia nos torna dependentes. Era isso que eu queria, talvez, colocar aqui para uma leve reflexão. Porque quando eu aprendo aquela tecnologia, vem uma nova tecnologia. Então, quando eu passo a ter um mínimo de manuseio da tecnologia, a tecnologia vem me dar uma rasteira de novo. Eu me torno dependente dela até que eu possa ter um novo domínio, ainda que mínimo, sobre aquela tecnologia. Com a inteligência artificial, essas sucessivas, né, e cada vez mais rápidas, vamos assim dizer, tombos tecnológicos, se assim me permitem dizer, serão contínuos e velozes, né? Então, porque a própria tecnologia hoje ela está se reinventando, ela está se refazendo, ela está, né, se regenerando. E aí a regenerativa talvez seja um bom exemplo disso. Ainda está de maneira rudimentar, é óbvio, né? Concordo, mas o caminho é esse, vamos assim dizer, né? A direção é essa que se aponta, né? Então, eu fiquei pensando se a dependência tecnológica não seria algo tão abrangente que, em certa medida, eu estou colocando quase todo mundo aí, né? E aí, se todo mundo é vulnerável, ninguém tem proteção, né? E aí a gente talvez tenha aqui um pouco de um efeito backslash, por assim dizer, né? Que talvez seja o seu grande temor, porque o objetivo central é a parametrização, né? Então, fiquei pensando um pouquinho nessas questões, Carla, mas assim, são pensamentos de bate-pronto, talvez você já tenha até algumas respostas aí para me dar, alguns bons encaminhamentos, tá? Mais uma vez agradeço muitíssimo o convite, um prazer, um privilégio gigante estar aqui ao lado de vocês, especialmente o professor Paulo Lobo, e passo a palavra para o Gustavo, agradecendo mais uma vez. Vitor, muito obrigado. Acho que, na verdade, o privilégio é nosso, né? Não só de Carla, mas ter você aqui, um pesquisador que se dedica tanto a esse tema, realmente, e sua fala foi excelente. Acho que foi uma grande contribuição aí para Carla poder desenvolver, né? É, alguém mais quer a palavra, professora Fabíola? Não tem ninguém, vamos lá. Uhum. Fique à vontade, professor. Bom, o debate agora enriquecido com as intervenções dos professores Rodrigo e Vitor Almeida demonstra que realmente é um tema que vale a pena ser enfrentado. Ah, e até, eu diria até ousando enfrentar todas essas dificuldades, foram bem postas pelo professor Rodrigo, as suas preocupações corretas quanto se e também o professor Vitor levanta, se seria ou não é possível trabalhar e teorizar a respeito de um princípio jurídico autônomo da tutela da vulnerabilidade e os riscos da insegurança jurídica, mas eu acho que a Carla deve prosseguir.
Deve prosseguir. Eu estou coincidentemente, lendo o- uma obra estimulante, que é a do Karl Popper, sobre o mundo de Parmênides. E é justamente no mundo antigo que nós vamos ver que o crescimento, o desenvolvimento da teoria do conhecimento se dá por frequentes e sucessivas refutações. E aí é que se cresce, é que o conhecimento se desenvolve, não é? Então, o que subjaz a tese da Carla, e que ela ainda está se encaminhando para desenvolver, é a autonomia desse princípio. Se ele realmente é autonomia, que foi justamente o foco das preocupações dos professores Rodrigo e Vitor. Acho que ela deve continuar e sujeita a todos os debates o direito e o direito privado só tem a ganhar com isso. Eu tenho dúvida. Você fez a pergunta inicialmente, Carla, sobre que isso é bom. O título de uma tese só se conclui na etapa final, o que mostra que a tese vai se enriquecendo, vai absorvendo outros conteúdos e a preocupação de manter o núcleo temático, né? Essa decorre da sua fala e da sua preocupação que você quer se ater às relações privadas. Então, a sua tese devia deixar claro isso. Ou relações civis, ou relações privadas, e fazendo referência talvez na tese, para não ficar muito ampla, a sustentação que você quer fazer da autonomia desse princípio. E é nas relações civis, relações privadas, porque o tema da vulnerabilidade, a questão da vulnerabilidade, a proteção do vulnerável, perpassa os vários ramos do direito. Por exemplo, no direito penal, há alguns, quando há um agravamento da pena, quando se lida com pessoa vulnerável. Em várias circunstâncias, o Código Penal disso trata, né? A pena é agravada. Por exemplo, no direito público, o direito tributário se vale das isenções quando lida com vulnerabilidade. Assim, quando ele diz, por exemplo, o imposto de renda não incide sobre até o valor X, né? Porque supõe que as pessoas de renda baixa são pessoas vulneráveis, então são isentas. Ou até mesmo, como no direito tributário brasileiro, quem foi acometido de doença grave. Então, a circunstância da doença grave. No primeiro caso, você tem já uma fixação, uma presunção de vulnerabilidade, que é daqueles que percebem menos, até aquele valor. Nessa segunda hipótese, você está diante de uma circunstância. E é por isso que eu entendo, e eu venho sustentando isso, que a vulnerabilidade ela é ou estrutural ou circunstancial. Ela é estrutural quando o próprio legislador já presume a vulnerabilidade. Esse é o histórico do direito privado. Então, por exemplo, é vulnerável o mutuário, lei de 1930, né? A lei de usura. É vulnerável o autor, legislação do direito autoral. E aí vem a regulação. Vulnerável o trabalhador e vem a legislação do trabalho, né? Vulnerável é qualquer um de nós no solo brasileiro, regido pelo direito brasileiro, que ingressa em relação do consumo, ou seja, todos nós, pessoas físicas, são vulneráveis. E aí, quando você tenta tenta desenvolver a crítica às idas e vindas do STJ relativamente à qualificação de consumidor intermediário, o consumidor intermediário, o vulnerável circunstancial, vulnerabilidade circunstancial depende de prova. A vulnerabilidade estrutural não depende de prova. Quando você ingressa numa relação de consumo, pouco importa a sua potência econômica. Você é consumidor e é tutelado pelo direito do consumidor. Você ingressa no supermercado, ou você ingressa no supermercado, pouco importa o mais rico, o mais pobre,
os dois são pessoas vulneráveis para efeito daquela relação de consumo. O problema está justamente nessa amplificação que o Brasil levou e que gerou essas dúvidas todas e essas inseguranças com relação ao consumidor intermediário. Se nós nos ativermos ao direito do consumidor, que é uma ênfase muito forte no seu trabalho. Como nós sabemos, a maioria dos países adotou só a teoria finalista e consumidor final, e mais, não é só finalista. O consumidor final é só pessoa física. Eles não admitem, na maioria dos países, não admite o consumidor pessoa jurídica. O Brasil abriu e gerou essa dúvida, e, portanto, esse vai e vem. Agora, quando para o direito brasileiro, a possibilidade de haver uma relação de consumo, quando ainda se lida com insumo, isso gera essa complicação toda, porque o que foi qualificado como insumo é aquele que é utilizado para uma atividade. Então, portanto, ele não é adquirido encerrando a cadeia econômica. Ele não encerrou, né? Mas agora você imagine a situação da massa de microempresários no Brasil. O sujeito que está no Uber, no carrinho, que ainda está pagando o carro. E a relação dele, veja, não é a mesma, não é possível que possa equiparar a relação daquele que tem um nível econômico, uma grande empresa, por exemplo, que esteja na mesma situação. E é por isso que há essas gradações que devem ser levadas em conta. E haver essa modulação. Porque essas pessoas adquirem, por exemplo, quem vai adquirir o entregador lá do iFood, ele comprou aquela moto dele para fazer, entregou a bicicleta, não é? É para a sua sobrevivência, para sua e, portanto, não pode ser caracterizado pura e simplesmente como um insumo. Um insumo é você ter na empresa um consumo de energia para produzir e utilizando energia. Aí é um insumo. Às vezes a energia ela vai integrar, mas isso é outra questão que não chegaria. Mas outro ponto, e portanto, Carlos, que você tem que enfatizar aí e encerrar a sua tese, é com essa afirmação consistente do que você qualifica como princípio autônomo. Não, que não estaria, por exemplo, já contemplado com o princípio da igualdade. Né? Então, que esse aqui é o ponto em que ele mais se toca, é o princípio da igualdade, como princípio de direito privado. Agora, o que eu tenho dúvida mesmo é com essa afirmação, na leitura do texto que você nos encaminhou, e referência constante a estado de impotência, que qualificaria a vulnerabilidade para você, o estado de impotência. Ora, impotência é o que não tem potência. Porque aí já você pensa, não há possibilidade de gradação. Na verdade, se você pensar em termos de poder jurídico, ou como qualquer poder, o poder é uma relação que se dá no outro polo com sujeição. Poder, quem detém poder, e sujeição. O que você vai ter aí é um déficit reconhecido pelo direito ou pelo judiciário, no caso da vulnerabilidade circunstancial, um déficit de poder jurídico. Se nós ficarmos adstritos, como deve ser numa obra jurídica, a vulnerabilidade jurídica. Por isso que pode contaminar-se negativamente a ideia de vulnerabilidade jurídica com a ênfase que você está dando a, 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 a circunstâncias de caráter econômico ou mesmo de conhecimento, de cognoscibilidade, ou de ausência de cognoscibilidade. Então, eu lhe sugeriria você refletir sobre que um dos fundamentos da vulnerabilidade que o direito absorve
é realmente o reconhecimento do déficit de poder jurídico, né? Quando o legislador regula o direito do inquilinato, ele reconhece que o inquilino ele sofre um déficit de poder jurídico necessariamente em face do locador. Pode até que o locatário seja mais rico do que o locador, mas para o efeito do direito, o que ele vai qualificar como vulnerabilidade, e por isso esse tratamento preferencial é porque ele identificou um vulnerável jurídico aí por conta desse déficit de poder jurídico. Veja que, no caso do princípio, se você vai construindo a vulnerabilidade como princípio autônomo, ele é um poder interferente. Aliás, um princípio interferente. Diferentemente do princípio garantia, que é o que está na origem de toda a eclosão da aceitação e da força normativa do princípio jurídico em nosso sistema. Então, ele é um princípio interferente, porque ele interfere positivamente. Você aqui e ali fala em transformação. Ele interfere positivamente. Veja, quando ele reconhece que o consumidor é um vulnerável, e afirma isso logo no começo do Código de Defesa do Consumidor, ele é vulnerável, ele interfere para estabelecer um peso maior a esse déficit de poder jurídico. E estabelece, consideram-se nulas as cláusulas abusivas, considera, enfim, a interpretação deve ser preferencial ao consumidor, no caso de dúvida. Então, eu diria, portanto, resumindo tudo aí, Carla, que volte-se a especifique que é que o seu campo de atuação, o seu núcleo temático é o direito civil ou o direito privado. Talvez então você pudesse utilizar no enunciado do seu título, da sua tese, relações privadas, né? O princípio da tutela, porque não há nenhum princípio de vulnerabilidade que é um contrassenso. Como bem chamaram a atenção os professores Rodrigo e Vitor. É um contrassenso. Não há princípio de vulnerabilidade. É um princípio de tutela reconhecido pelo direito e o presumido, né? Quando ele presume que naquela relação jurídica, aquele figurante deve receber uma tutela preferencial, ou quando se prova. Quando quase todas as hipóteses que você se referiu ao final como exemplo recaem na vulnerabilidade circunstancial, porque elas são dependentes de prova. Por exemplo, acho que você fez referência a isso, o direito de alimento se não fez, eu estou dizendo agora, o alimento que o direito brasileiro confere ao ex-cônjuge, quando ele já não tem idade suficiente para ingressar no mercado de trabalho e confere e assegura, é porque, nesse caso, se comprovado for que o cônjuge não tem condições mais de reinserção no mercado de trabalho, a ele é assegurado e reconhece essa vulnerabilidade circunstancial e, portanto, dependente de prova, e a ele, então, se assegura os alimentos. Então, é por isso que você há de sem fazer, deixar claro que não é um princípio onipotente, né? Para não cair no risco que os colegas se referiram dessa panprincipiologia. Essa distinção me parece que é fundamental. Na conversa que nós tivemos antes, quando você me procurou, eu chamei a atenção de que trabalha essa dualidade entre estrutural e circunstancial, né? O estrutural é presunção do legislador. Certo ou errado, foi como o legislador, dado o momento histórico, assim entendeu. Às vezes muda,
Às vezes pode até aquilo que era considerado vulnerável há 40 anos atrás deixa de ser e se reduz. Ou aquilo que não era considerado passa a ser, né? De acordo com as circunstâncias históricas. Enfim, são essas as ideias. Eu acho que o debate seu, que você trouxe ficou muito enriquecido com as intervenções dos nossos colegas e boa sorte aí no seu trabalho. Professor Gustavo, Muito bem, retome a palavra. obrigado. Gustavo, eu vou pedir para intervir, que é sempre muito bom ouvir o professor Paulo, né? Impressionante, realmente. Eu escutei atentamente o professor Vitor também, que infelizmente precisou sair, e é sempre muito bom ouvir o professor Paulo. E eu tinha, inclusive, anotado aqui antes um ponto que eu acabei não tocando no assunto. Primeiro, Carla, eu acho que essa dica do professor Paulo é a dica de ouro, né, da nossa conversa aqui, que é a delimitação do princípio da tutela da vulnerabilidade nas relações privadas. Eu acho que essa é a dica de ouro. E eu gostei da expressão do professor Paulo da como é que é, professor Paulo? Principiologia. Panprincipiologia, né? Porque eu acho que é aí onde está se perdendo muita coisa mesmo no trabalho. É interessante isso. No trabalho ele vai perdendo um pouquinho o fôlego por conta justamente disso, né? Então, esse ponto da tutela da vulnerabilidade nas relações privadas é interessantíssimo. E o que eu tinha notado antes, que acabei esquecendo de comentar, é que, de fato, se a gente for analisar a ideia quando a tutela é de direito existencial, me parece que ela tem um grau diferente. Vamos dizer assim, eu não sei, talvez eu não vá conseguir me expressar muito bem, porque eu não estou fazendo um estudo aprofundado aqui, né? Quem está estudando aprofundadamente é você consegue ver isso melhor que eu. Eu acho que quando a tutela é do direito existencial, ela é mais acentuada, ela tenderá a ser mais acentuada. Por exemplo, no caso da criança e do adolescente, proteção da criança e do adolescente, proteção do idoso, enfim. Quando ela mexe com o aspecto patrimonial, ela ganha outra tônica. Né? Inclusive, foi isso que o professor Vitor também deixou esclarecido aqui na intervenção dele, que era um ponto que eu também tinha percebido na leitura. Analisar a tutela da vulnerabilidade nas questões existenciais tem um fio condutor diferente das questões relacionadas aos aspectos patrimoniais, que aí envolve os contratos, responsabilidade civil, talvez, enfim. Tem outra lógica, parece ter uma outra lógica, sabe? E eu estava vendo aqui, se a gente pudesse resumir, até peguei aqui o título do trabalho, se a gente pudesse resumir, lógico que você é quem vai desenvolver isso muito melhor do que qualquer um de nós aqui, eu anotei aqui que foi justamente esse ponto. A partir dessa dica de ouro do professor Paulo, tutela das vulnerabilidades nas relações privadas, então você já consegue fechar bem mais, já começa a ficar mais concentrado ali, e daí eu ainda desceria e fazia uma explanação nesse sentido. A vulnerabilidade existencial e a vulnerabilidade patrimonial, se fosse o caso assim chamar, não sei exatamente, enfim, algo que fosse nessa direção, e talvez tenha sido isso também que o professor Paulo tenha deixado aqui para a gente, né? Mas eu também acho que esse debate aqui é muito rico, e eu estava lembrando também aqui, professor Paulo, Gustavo também, que assim como eu, Gustavo já passou dos 38 anos. Quando a gente chega aos 38 anos, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado com algumas coisas que são interessantes. Uma delas, e Geraldo também, que participou há muito tempo, professora Fabíola, mas eu não sei se vocês notam que a gente tem uma angústia. Na verdade, isso é uma angústia, professor Paulo, antiga nossa, da principiologia, da aplicação da principiologia no direito privado brasileiro, e essa angústia trazida pela segurança jurídica. Né? A gente fica o tempo inteiro querendo buscar um trilho para colocar o carrinho em cima do trilho, né? E a gente não consegue. Essa discussão, enfim, ela já é antiga. Ela não tem, logicamente, a cara que a professora Carla descobriu o trabalho dela, que é muito interessante. Mas ela é muito antiga já, desde o começo da década de 90, depois que tudo começou a ser desenvolvido ali a partir
da Constituição de 88, nós temos essa preocupação, né? E até acho que isso é meio pendular no direito brasileiro nos últimos 20 anos, né? Que a gente teve a Constituição com muita funcionalização, aí depois veio o Código Civil de 2002 com a funcionalização, mas já dando um certo freio, depois a gente teve a chegada ali de outras normas que são também mais funcionalizadas, mas depois a lei da liberdade econômica, como se fosse um pêndulo. A gente tentando o tempo inteiro buscar um ponto de equilíbrio, né? E parece que essa angústia também se retrata aqui no trabalho da professora Carla, né? Quando ela tenta desenvolver essa análise da tutela da vulnerabilidade, né? E quer ter um parâmetro objetivo para melhor apresentar para todos, enfim, principalmente para quem não está aqui nessa sala super privilegiada, né? Quem dera todo mundo tivesse essa oportunidade na vida, né? De parar 1 hora, 2 horas para pensar, na verdade, é a nossa função enquanto professor justamente essa, é estar aqui pensando e depois reverberar isso para quem está nos ouvindo, né? Isso que é a nossa grande função. Mas eu acho, Carla, que é nesse ponto aí que você devia se dedicar, sabe? Essa é a dica de ouro, né? E acho também que, e a fala do professor Vitor também foi muito interessante nesse ponto, como é diferente analisar a vulnerabilidade quando a gente trata de questões existenciais e questões patrimoniais, porque mexe com outros aspectos, é outra cara, na verdade, é uma cara diferente, né? Talvez seja o caso de dizer que existe, mas que existem gradações, ou métodos, ou não sei exatamente como é que se desenvolveria isso, mas ou aplicações mais ou menos acentuadas, enfim, não sei como é que se desenvolve isso, dentro da ideia propriamente, mas isso não deixa de ser uma grande ideia, né, para lhe ajudar, né? Vamos lá, professor Gustavo. Muito bom, Rodrigo. Muito boas suas colocações. Eu acredito que Carla, com a sua contribuição, com a contribuição do Vitor, e com esse fechamento do professor Paulo, ela tem muita coisa a pensar, mas tá, e o estímulo do professor Paulo para continuar, né, na linha que você adotou, isso realmente é uma grande contribuição, um grande estímulo mesmo. E aí eu vou passar a palavra para você fazer, né, dar as suas considerações finais antes da gente finalizar, por causa do adiantado da hora. Fique à vontade, cara. Bem, primeiro agradecer a todas as contribuições, né? Eu sempre sou muito aberta a ouvir e aprender e, né, aproveitar sempre as críticas ao trabalho. E dizer para o professor Paulo que, professor Paulo, o senhor é uma inspiração para mim. Então, o meu trabalho foi inspirado na sua obra, né, nos seus ensinamentos, na sua doutrina, e em tudo que eu tive o privilégio de aprender com o senhor ao longo de, acho que 12 ou 13, sei lá, já perdi as contas, mas pelo menos há mais de 10 anos, né, que eu venho aprendendo com o senhor. Então, muito grata, muito obrigada por isso. Veja, eu sei que eu arrumei um problema, não é? Um tema muito amplo, uma coisa demais para falar, enfim, tenho perdido noites de sono por causa disso, mas é isso que a gente faz no doutorado, né? Então, eu não pensei de fazer uma concretização da igualdade, nem dizer que era um subprincípio ou que não era um princípio, porque não foi para isso que eu fui fazer doutorado. Eu fui para dizer que era mesmo um princípio, mas eu verdadeiramente acredito, sim, que há um princípio constitucional implícito extraído dali, assim como outros foram extraídos da Constituição, né? A afetividade, princípio da felicidade, já foi extraído da Constituição. Veja, o que é vulnerabilidade perto do princípio da felicidade, não é verdade? Então, deixa eu tentar responder, assim, de uma maneira geral, todas as colocações que foram feitas. Eu faço essa distinção entre existencial e patrimonial, e faço, é porque eu não mandei o trabalho todo, então não teria como vocês visualizarem o que tem dito antes, né? Esse é o texto que eu mandei são os recortes do trabalho. Mas eu faço a construção fática da vulnerabilidade,
para mostrar que a vulnerabilidade aqui e acolá sempre foi vista, mas nunca foi assim, estruturada como deveria. Então, eu faço a distinção entre patrimonial e existencial e digital, e faço uma outra distinção entre circunstancial e estrutural, como o senhor mencionou, professor Paulo, inclusive, de um texto seu, de um livro nosso, do Conrep. Então, assim, eu extraio o princípio, né, das regras, né, dos dispositivos constitucionais de forma implícita. Eu sigo uma estrutura lógica de doutrina a partir do conceito de princípio de Alex, para chegar numa estrutura de princípio, dizer o preceito e enumerar consequências. Não enumerei todas ainda, o professor Paulo acabou de dizer um aí em relação aos alimentos do ex-cônjuge. Eu falei desses alimentos em outro lugar, mas não falei nas consequências, eu vou colocar lá. E, Rodrigo, em relação à dimensão e grau, eu realmente, no início, quando eu fiz o projeto, eu tinha essa intenção de estabelecer graus de vulnerabilidade. Mas eu não estabeleci graus porque eu teria que matematizar a vulnerabilidade e ela já é difícil o suficiente para que eu precise, então, dizer, tem um grau maior, tem um grau menor. Eu coloco de uma maneira assim, tem o grau maior de vulnerabilidade a depender do contexto. Mas sim, ela tem uma dimensão na seara existencial diversa da dimensão da seara patrimonial. E ao longo do trabalho, eu o tempo todo falo, no direito existencial é assim, sob a ótica patrimonial é assado. No direito existencial é assim, no patrimonial é de outro jeito. E faço essa distinção em todos os momentos. Chamo a atenção a isso em todos os momentos. Eu estou precisando, eu consegui comprar teu livro finalmente, estou precisando até me utilizar dele para fazer essa distinção em relação à simetria, paridade e vulnerabilidade. Eu vi no código, no projeto, essa questão de esse tratamento dado. Ora, o projeto fala simetria e paridade como se fossem sinônimos, ora só fala de simetria, ora fala simetria junto com paridade. E durante um tempo eu fiquei me perguntando se o contrato é simétrico e paritário, qual seria o inverso disso? Assimétrico e disparitário ou assimétrico e de adesão e, portanto, vulnerável? Eu não quero aqui vulnerabilizar o direito empresarial de jeito nenhum. O que eu quero é justamente trazer a sua crítica para o trabalho, é dizer, para termos segurança jurídica, a gente tem que botar cada um no seu quadrado. Então, o Código Consumidor ele se aplica na relação de consumo. O Código Civil se aplica na relação paritária. Eventualmente e excepcionalmente, na relação do Código Civil, existe regramento de vulnerabilidade. Nesta circunstância, aqui se aplica o princípio da tutela da vulnerabilidade. O que não dá é, para uma relação interempresarial, trazer a aplicação do CDC. E é isso que o STJ faz com o pé nas costas, assim, faz muitas vezes. Então, foi essa insegurança jurídica que me fez dizer, existe um princípio constitucional implícito que conforma e informa a legislação vigente. Ele não é dissociado e apartado da legislação, ele conforma a interpretação. Então, veja, em uma situação em que existe um debate sobre a cláusula contratual de eleição de foro, eu posso, pelo CPC e pelo Código Civil, se o contrato é de adesão, dizer que essa eleição de foro pode ser nulificada, anulada, essa cláusula de eleição de foro, e através da tutela da vulnerabilidade do princípio constitucional, se verificada ela no caso concreto, ou seja, vulnerabilidade circunstancial comprovada no caso concreto. O CPC prevê a distribuição dinâmica do ônus da prova, então eu posso inverter o ônus da prova por vulnerabilidade circunstancial provada no caso concreto, sem desrespeitar o regramento e sem esgaçar o CDC. Então, o objetivo do trabalho inicialmente foi esse, foi dizer, olha, deixa o CDC para a relação de consumo.
e vamos trabalhar aqui no Código Civil um princípio constitucional implícito com as regras do Código Civil e com as regras do CPC para acomodar eventuais vulnerabilidades que venham a surgir no curso da relação paritária e no curso da relação empresarial. Então, o que eu percebi foi um movimento do judiciário, de amplitude da aplicação do CDC, que repercutiu na economia, né? E por ter repercutido na economia, surgiu um outro movimento reativo do legislativo com legislações redutoras de direitos. Então, eu não pretendo aplicar o princípio da tutela da vulnerabilidade para metrificar, principializar o direito privado. Não, o que eu digo existe um princípio constitucional implícito, ele conforma e informa todo o ordenamento jurídico vigente, inclusive o Código Civil e o Código de Processo, que se prestam a regular relações privadas, paritárias e empresariais. Isso sob uma ótica da qual você mencionou, de segurança jurídica e do direito contratual. Né? Dizer, então, a presunção de vulnerabilidade do locatário, a presunção de vulnerabilidade do franqueado. Na ausência de normativa e de previsão contratual, eu tenho um princípio constitucional implícito que regula aquilo ali e que verifica se há vulnerabilidade em havendo, conforme a legislação vigente. Não sei se consegui responder aí algumas das suas perguntas, né? Deixa eu ver aqui o que eu também anotei. E talvez pelo que você explicou agora, talvez seja o caso até, o professor Paulo também deixou essa abertura, né? De falar do princípio da tutela da vulnerabilidade nas relações civis. Talvez fique até mais específico, né? Que o professor Paulo deixou essa abertura também para você. Ele falou de relações privadas ou civis, né? Então, e pela sua explanação, me pareceu até mais voltado para as relações civis mesmo, ou empresariais, né? Civis empresariais, e caindo fora ali das relações de consumo, né? Parece que foi essa explicação, assim, eu entendi que você está voltada para isso, né? O que eu demonstro existe porque, assim, começou com o direito do consumidor, e meu trabalho começou a ser escrito na pandemia, então o contexto que a gente vivia naquele momento era um outro, entendeu? Tanto que saiu uma lei das companhias aéreas determinando o parcelamento e a devolução do dinheiro das passagens aéreas compradas em 12 vezes para o ano seguinte da data da compra. Veja, o que é isso se não reconhecer a vulnerabilidade das companhias aéreas naquele momento? O legislador veio, interviu e disse assim, olha, aqui, se todo mundo receber o dinheiro de uma vez, a gente vai voltar a andar de Itapemirim. Então, vamos intervir aqui, legislativamente, e dizer que o consumidor é direito fundamental, está na Constituição, é direito fundamental. Então, assim, o legislador, ninguém questionou a inconstitucionalidade da lei. Ninguém questionou. Por quê? Porque justamente existia uma vulnerabilidade ali, circunstancial, que precisava ser cuidada. Então, até mesmo o segmento econômico, ele pode ser... eu entendo que na lei dos distratos existia uma preocupação do legislativo. Veja o movimento que houve. O judiciário ampliou, esgaçou o direito do consumidor. O que é que aconteceu? Houve um movimento legislativo no sentido inverso. Lei de liberdade econômica, lei das companhias aéreas, lei dos distratos, lei da ANS, do rol da ANS. Todas as 4 leis se referem à relação de consumo e vêm para proteger e tutelar o segmento econômico. Não é para tutelar o consumidor já está tutelado na Constituição. Então, se existe esse regramento no sentido inverso, qual é a minha ótica? Conformar e informar o que esse movimento da análise econômica do direito que tem vindo de uma maneira mais forte e dizer, olha, existe um princípio constitucional que pode acomodar isso aqui de uma forma melhor. Então, deixa o consumidor no cantinho dele para a gente não perder esse direito. Vamos regular o direito empresarial e paritário e a relação civil de uma outra forma e, excepcionalmente, utilizar o princípio nas relações patrimoniais, utilizar um princípio que possa conformar as relações em caso de necessidade.
Esse, a tese é para, nesse ponto do direito patrimonial, é esse. Na parte do direito existencial, Vitor tem razão quando ele fala, realmente, tem muitas, inúmeras relações existenciais, algumas já objeto de estatuto, então tem idoso, pessoa com deficiência, criança e adolescente, todas elas estão estatutárias, são estatutárias, certo? Mas quando houver conflito existencial entre vulneráveis, como é que a gente resolve? É justamente a questão que você citou lá no seu Instagram, a questão do direito real de habitação do cônjuge quando houver conflito com outro vulnerável. Como eu vou resolver? Se não houver um princípio constitucional implícito anterior que informe o ordenamento jurídico vigente. Existe uma lei dizendo que o cônjuge sobrevivente ele tem direito real de habitação. E eu faço o quê com o filho, herdeiro, pessoa com deficiência severa? Boto ele no asilo? Então, assim, Inclusive, isso também está no anteprojeto lá do Código Civil. É bom você dar uma checada nas propostas nesse ponto também, que abraça exatamente essa questão aí, sabe? Quando é a relativização do direito real de habitação quando houver vulneráveis. Inclusive, usando a palavra vulnerável mesmo lá. Não me recordo agora o artigo, mas, Gabriel, acho que até lembra desse artigo, Gabriel, que a gente veio conversando sobre esse assunto ontem, né? Da vulnerabilidade no direito real de habitação. Acho que não me recordo. Você lembra o artigo É, da reforma, não? eu acho que é a questão do 426, num dos parágrafos, quando ele trata do Pacto da Corvina. Não, não é nem lá, é mais lá na frente mesmo, é 1832 parágrafo agora. A gente vinha comentando isso ontem. Não, porque tem um É quando 1808 que trata do diz direito real de que... habitação do cônjuge sobrevivente, do convivente sobrevivente, quando houver disputa com a presença de vulneráveis. Exatamente isso que a professora Carla está falando agora, sabe? E Eu não me olha que eu recordo nem li o agora qual é. projeto. Eu Pois nem é, li. mas é exatamente isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para mostrar a todo mundo, que eu acho que isso é um ponto importante. Eu lembro que o 808, Rodrigo, ele fala que a renúncia entre cônjuges ela não vai ter eficácia quando o renunciante não tiver bens. Eu não recordo de utilizar o nome nesse dispositivo de vulnerabilidade, mas está tratando ali naturalmente de uma questão de vulnerabilidade patrimonial. Mas deixa eu ver aqui, é 1800 do projeto, certo? A gente está falando do anteprojeto, na verdade. 1800 ao cônjuge convencional residir e tal. Se ao tempo da morte viviam juntamente com o casal, é o parágrafo 1º de 1831 projetado, certo? Se ao tempo da morte viviam juntamente com o casal descendentes incapazes ou com deficiência, bem como ascendentes vulneráveis ou ainda pessoas referidas no 1831-A e seus parágrafos, o direito de habitação há de ser compartilhado por todos. É exatamente isso que você está dizendo, cara. Uhum. Exatamente. Então, no aspecto patrimonial, justamente existir, conformar, o professor Paulo que gosta dessa expressão, conformar e informar um princípio que conforma e informa o ordenamento vigente. Eu não estou querendo apagar o ordenamento, eu não estou querendo subverter o ordenamento, eu não estou querendo, como é que se diz? Trazer insegurança jurídica, muito pelo contrário. O objetivo é dizer que este princípio ele regula conforme informa o ordenamento jurídico e, a partir daí, trazer segurança jurídica, porque senão a gente fica na mão do STJ, a critério do STJ, reconhecer onde há e onde não há vulnerabilidade, né? E olhe que os critérios são, assim, os mais diversos e díspares possíveis. Meus amigos, infelizmente, na verdade, eu tenho que encerrar a gravação, é o que eu vou fazer de início, só um segundo.